Então você tem um ganho ambiental significativo nas nossas contas. A gente tem a possibilidade, quando a gente estiver produzindo e operando 600 mil motos elétricas por ano, de ter uma redução da ordem de 14,5 milhões de toneladas de carbono. Quando já estiver rodando a 600 mil. Exatamente. 14 milhões? 14,5 milhões. Milhões de toneladas. De toneladas de carbono. Ok. Isso é bastante coisa. Se você multiplicar pelo dólar a 5... fazendo a conta por qual unidade do crédito de carbono? Faz a conta no dólar a 10 dólares aí. Então multiplica por 10 isso aí. 145 milhões. De dólares. Eu acho que é uma renda significativa, né? Para a gente injetar na economia aqui, de uma renda verde, né? Vamos colocar assim. Sim. Uma renda... quem capturar isso aqui, né? É uma renda muito significativa e que deriva da transformação de um passivo ambiental em um ativo ambiental. Sim. Olha o tamanho disso. E falando até, puxando talvez para o lado do S, né, do social, que é uma classe que sofre porque tem pressão de entregar rápido, que conversa com um maior número de acidentes. Recentemente teve essa greve aí, já o break dos apps, né? Isso. Porque estão pedindo condições melhores, justificadas, né? Porque eles têm outros custos, né? Eles têm que fazer manutenção da moto, eles têm que comer. Então, se você está dando economia de custo mais renda de crédito de carbono, você está trabalhando no S. Perfeito. Exatamente. Assim, o Green Innovation é um SG que funciona. O debate sobre ESG evoluiu. Desde a sua concepção, os pilares ambiental, social e de governança, profundamente conectados à Agenda 2030 da ONU, sempre foram vistos como necessários e estratégicos, mas um elemento fundamental recebia pouca atenção: a lógica econômica. No mundo de hoje, marcado por guerras comerciais, tarifas, retrocessos ambientais e algumas desigualdades persistentes, o E de environment, ou ambiental, ganha ainda mais razões para assumir o protagonismo na transição energética, agora de forma aderente à tão almejada economia verde. Essa virada de chave, no entanto, exige mais do que boas intenções. É preciso repensar modelos de negócios, construir ecossistemas inteiros e reorganizar cadeias de valor. E é exatamente isso que o fundo, o FIP, Fundo de Investimento em Participações IV, Fábrica de Negócios, está fazendo. Com o iFood como investidor âncora e uma proposta clara de eletrificar a cadeia de motos no Brasil, o fundo busca gerar benefícios econômicos reais para os entregadores, para investidores, e também impacto ambiental positivo para a sociedade. Esse projeto integra a tese de transição energética da Eve Capital e traduz uma visão ousada de Green Innovation, que é liderada pelo Cassiano Farani, o nosso convidado de hoje, que propõe transformar passivos ambientais em ativos geradores de valor. Chegou a hora de encarar a agenda verde como uma agenda de negócios. E o Brasil, uma potência inquestionável em biodiversidade, energias renováveis, recursos naturais e tantas outras coisas, tem a oportunidade e o dever de assumir o protagonismo. A COP30, em Belém do Pará, está logo aí, e o mundo inteiro estará olhando para nós. O Cassiano é cofundador e sócio da Eve Capital, onde também lidera o Climate Ventures Studio, e é professor de Business Design na Fundação Dom Cabral. É um nome de peso, com quem eu tenho o prazer de conversar hoje sobre aquilo que, para mim, é a razão que motivou o nascimento desse canal. Uma economia, enfim, sustentável. Cassiano, obrigado que você está aqui hoje. Renato, muito obrigado. Prazer estar aqui, prazer falar desse tema tão positivo aqui, né, para a sociedade, para as empresas, e que, na nossa visão, ele vai tomar uma grande relevância no futuro. Show de bola, maravilha. Eu li algumas matérias que saíram sobre esse fundo e eu vi que você sempre traz essa coisa, essa história, essa evolução do ESG, alguns dos percalços que ele passou. Né? Então, talvez até para as pessoas que não são tão familiarizadas com isso, você pudesse contar um pouquinho de onde o ESG veio, qual que é essa relação com a Agenda 2030 da ONU e quais foram alguns desses percalços que ele passou. Ótimo. Antes do ESG, a gente tinha um conceito, tá? Que era um pouco visto como a evolução do capitalismo, né? Que era o capitalismo de stakeholder. Tá? Então, o que o capitalismo de stakeholder preconizava? Não só, né, o olhar de valor para as empresas, mas o olhar de valor para todos os stakeholders que são relevantes para a atuação de uma empresa. Tá? São os funcionários, são a sociedade, são os governos, são os fornecedores.
ou seja, era preciso ter um olhar holístico e gerar valor para todos esses entes para que você tenha um capitalismo mais compreensível. Exatamente, mais humano, né? Que divide mais aí a riqueza gerada. Perfeito. E isso foi a base para o que nos anos de 2014, 2015 se traduziu no ESG. Tá? Então, na Europa, nos anos mais ou menos aí nessa época, as empresas perceberam que se importar com o meio ambiente e se importar com o impacto social de suas ações podia gerar retorno financeiro. Né? Uhum. E aí começou a agenda do ESG, isso rapidamente, no meio das discussões, né, de clima, enfim, discussões aí de aquecimento, de descarbonização, de emissão de gases de efeito de estufa, que é uma discussão já vem longa, mas isso se tornou uma pauta central nas empresas e rapidamente spread pegou tudo. Pegou o mundo inteiro, né? E se tornou a tônica. Uhum. E qual foi o ápice disso? Né? Foi exatamente a criação das metas ambientais climáticas de 2030, que eram muito ousadas, né? Mas os 17 objetivos lá. Exatamente, né? Isso são as ODS. A gente tem uma agenda específica do clima. Ok. Tá? E está relacionado com o Acordo de Paris? Exatamente. Tá. Aí você começa, né? Assim, o Acordo de Paris ele rege aí os compromissos ambientais, né, de redução de emissão de carbono dos países. Tá? São compromissos que eles são obrigatórios. Tá? Então, isso foi tomando um vulto e a Agenda 2030, né, se tornou aí um grande objetivo a ser atingido. Tá? Esse foi o ápice do ESG. E na sequência, que eu digo que é o segundo momento, né, a gente começou a ter o aumento corporativo dos setores de sustentabilidade. Uhum. 200%, 300%. E as COPs, né? Então, assim, as COPs elas começaram a ganhar vulto, né? Ganhar força, e principalmente as políticas de inclusão. Tá? Então, assim, esse foi um pouco da tônica do segundo momento do ESG, que representou, né, assim, um aumento significativo dessas áreas. Só que o que começou a acontecer? Né? E isso foi liderado pelas empresas. Os grandes fundos, né, principalmente o maior fundo do mundo, que é a BlackRock, começou a criar fundos específicos para as práticas ESG. Uhum. E os fundos de investimento começaram a olhar isso como uma estratégia aqui realmente de criação de valor. Tá? Então, aí numa relação cruzada, naturalmente isso se refletiu nas empresas. Era uma relação cruzada. Né? As empresas entendiam que isso era um valor estratégico, e os fundos começaram quem financia, né, as grandes corporações, começaram a exigir, né, que as práticas elas fossem implementadas. Né? Atendessem determinadas metas e critérios, principalmente de descarbonização, imagino. De descarbonização também, mas assim, o ESG ele tem um caráter mais amplo. Tá? Ele tem um caráter de environment, que é o E, mas um caráter de social muito relevante e um caráter de governança. Perfeito. Né? Então, isso, na verdade, foi o responsável também pela derrocada dele, que eu acho que é o terceiro momento. O que começou a acontecer? Né? Com o passar do tempo, né, a gente está se aproximando aí do início dos anos 20, os retornos financeiros para os fundos não aconteceram. E as ditas vantagens econômico-financeiras para as empresas também não foram relevantes. Né? Acreditava-se que o impacto seria muito maior e, dado esse contexto, né, você investiu muito na agenda. Aliado a isso, criou-se uma dificuldade enorme, percebeu-se uma dificuldade enorme de medir realmente os impactos. Como é que você mede um impacto social com métricas fidedignas ali? Né? Como é que você mede o impacto ambiental com métricas fidedignas? Estou falando de, 5, 6 anos atrás. Né? Então, assim, os próprios KPIs, né, ainda estavam sendo criados. Você está, por enquanto, falando mais do espectro da medição do índice em si, da ciência. Então, X toneladas de carbono. Porque aí tem uma derivada que tá bom, depois disso, qual que é a influência disso no balanço da empresa, de fato, no valuation dela? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, 2 movimentos começaram a acontecer, exatamente o que você citou. Primeiro, não se observou retornos significativos, né, aí de
melhora da lucratividade, não se observou retornos significativos sob a perspectiva de fundos de investimento e, além disso, gerou-se uma dificuldade enorme de você medir o impacto. Tá? Essas coisas elas conversam, né? Uma meio que puxa a outra. Claro. E aí começou-se a falar de greenwashing. Então, assim, as empresas elas começaram, por falta de métricas, né, e por falta de clareza, a colocar, a relatar ações muito superiores ao que realmente elas faziam. Eu não posso generalizar isso, tá? Mas eu estou dando um contexto maior. Não, às vezes não porque você não era uma coisa que meio que imposta, né? Meio que feita de propósito muitas vezes, mas assim, era difícil medir. Sim. Então você não tem métrica, né? Às vezes você chegava, eu me lembro, na ocasião, tinha uma rede de restaurante no Rio, uma rede de lojas famosa, que os caras colocavam assim, ó, as vendas aqui geraram 25 mil pratos de comida no oceano. Eu falei, cara, como é que o cara mediu isso? Entendeu? Quem garantiu que foram 25 mil? Que prato? Para quem? E isso entrava no balanço, entendeu? Isso era reportado. Então começou a ter uma dificuldade enorme nesse processo. Sim. E aí... Que é um baita risco reputacional também. Completamente. O negócio virou, entendeu? O negócio virou. Você teve aí uma politização da agenda relevante, tá? Então, eu acho que teve até existiu, né? Eu acho, não tenho certeza, que existiu um radicalismo ambiental climático, tá? Por um simples motivo. A gente não pode ignorar 2 séculos, tá, de matriz energética em 10 anos. Sim. Sim, a transição, você não pode ignorar o petróleo, você não pode ignorar o carvão, você não pode ignorar todas as outras tecnologias, né, que a gente desenvolveu que nos trouxe até aqui. Isso tem um impacto, assim, é impossível. Pega a Europa, por exemplo, também, sem querer polemizar muito, mas você vê a Europa dependente de gás russo. Pois é. Fechou a torneira, e aí? Mas vamos migrar, solar e eólica. Mas é o suficiente? Não é. Não é. São trilhões de dólares investidos aí ao longo de décadas, como você falou. A tecnologia é consolidada, né? Enfim, empregos que são gerados, né? Todo o nosso bem-estar com base numa matriz e, de repente, em 10, 15 anos você vai mudar isso completamente. É impossível. Sim. Mas num idealismo, né? E numa captura dessa agenda, isso foi colocado como sendo o default e não uma visão acessória. Sim. Tá? As coisas começaram tudo a acontecer e, naturalmente, os fundos de investimento começaram a meter o pé no freio, né? Colocar o pé no freio, e a agenda foi perdendo relevância, exatamente por todas essas questões. E eu acho que o grande, né? Você tem picos e vales, né? O grande vale dessa questão foi que a gente viveu há pouco tempo atrás, né, que está vivendo ainda, mas que começou há algum tempo atrás, que foi a diminuição das agendas de DEI, né, de diversidade e inclusão das companhias. Sim. E a diminuição, né, da exposição das ações ambientais climáticas dos grandes bancos. Dos grandes bancos, das grandes gestoras, das grandes empresas globais. Tá? E aí a gente entra na 4ª fase, que é uma fase... que eu acho que é uma fase de calibragem, né? A agenda ela continua sendo relevante, mas ela tem que ser tocada com parcimônia. Você não pode... acredito eu que a gente vai chegar numa conclusão de que as metas que começaram a ser... que deveriam ser implementadas em 2030 até 2050, isso vai estourar até 2070, 2080, para dar tempo exatamente da gente fazer essa migração. E aí um entendimento que eu acho que foi muito, né, o que o Trump procurou colocar, só que daquele jeito truculento, né, mas... o jeito Trump de ser. Vamos sair do Acordo de Paris, não sei o quê. Que a gente precisa conviver com as duas. Assim, então, esse é o momento que a gente vive, né, ou seja, as questões ambientais, né, o ESG, as questões sociais, as questões ambientais e as questões de governança, elas têm relevância, principalmente as questões ambientais, tá? Mas assim, essa transição tem que ser uma transição mais sóbria. Mas como é que lida com essa transição sóbria ao mesmo tempo em que que a panela de pressão está mais quente, está saindo mais fumaça? Panela de pressão que você diz em que sentido? No sentido de que a gente bateu já 1,5 grau, né? No sentido de que
enfim, tensões geopolíticas por energia, principalmente. Tá. Como é que a gente lida com essa noção de que, ok, essa transição leva tempo, mas o meio ambiente já está passando a fatura e existe toda uma questão geopolítica envolvida? Tá, na minha visão, você tem dois caminhos, tá? Primeiro caminho é você, a partir da indústria, entre aspas, cinza, você criar soluções de descarbonização. Certo. Tá? Então, o CCUS é um exemplo, tá? Que é o carbono de captura. Hoje é possível, e é caro, né? É possível que você sequestre o carbono emitido e coloque ele debaixo da terra. Perfeito. Tá? Então, eu estou dando uma solução aqui, tá? Que não se aplica a todos os casos, mas, obviamente, é aprender e investir em soluções que trabalham em conjunto com a matriz energética que a gente tem. Perfeito. Que não é difícil. Tá? E dois, que é o que eu chamo de Green Innovation, que eu acredito que é o próximo passo aqui da agenda, dessa agenda ambiental, tá? Que é basicamente pensar em termos de ecossistema e aliados aos retornos financeiros. O que eu acredito? Como é que eu defino o Green Innovation, tá, Renato? Você tem dois pilares fundamentais. Tá? Primeiro deles, a gente precisa encarar a agenda verde como uma agenda de negócios. Tá? Ou seja, uma agenda que foi criada para dar resultado financeiro. Tá? Ela tem que ser uma agenda de negócios e ter um impacto ambiental real. Quando a gente entender que a gente pode transformar passivo ambiental em ativo ambiental, as grandes corporações, você vai ter uma revolução no setor. Como é que funciona isso? Porque vamos pensar no passivo ambiental enquanto a tonelada de carbono equivalente lá. Então, como se a gente fosse fazer essa calculadora aí. Tá. Então, é como passando isso a ser um ativo, ou seja, esse carbono, não sei o carbono, mas como é que a gente entende esse tonelada de carbono no passivo? Que tipo de ativo é? Como é que ele é remunerado? Como é que ele valoriza? Como é que ele é... Vou dar um exemplo do setor de logística, tá? Quando você troca, e aí você tem uma frota, aqui um projeto até que tem a ver com cidades inteligentes, né? Quando você troca uma frota de ônibus que emite gases, né? E ela passa a ser uma frota elétrica, você tem um crédito primeiro, você tem um passivo ambiental, que é a poluição que ela traz, claro, certo? E você passa a ter, e quando você troca a frota, você troca a matriz energética, você passa a não ter essa emissão. Então você tem um crédito de emissão evitado. Perfeito. E isso gera retorno, certo? Hoje a gente trabalha com né, inclusive o governo federal recentemente, né, organizou aqui procurou começar a organizar o mercado de crédito de carbono, mas isso a nível mundial já está estabelecido e está, como toda a agenda, em crescimento. Então, quando você... cada tonelada de carbono evitado, ela tem um valor entre 5 e 100 dólares. Ok. E aí você aí você coloca isso numa frota. Aí você coloca isso num estado. Aí você coloca isso num país. Imagina, né, que, indo um pouquinho para o futuro, uma frota de uma grande empresa dessas de transporte interestadual. Né? Quanto ela polui, quanto ela deixa de poluir com a troca matriz. Imagina uma frota de ônibus municipais. Olha o tamanho dessa frota, o tamanho da poluição que ela gera. Né? Quando você troca, todo esse passivo ambiental ele se transforma em ativo ambiental. Ou seja, você captura isso através de uma moeda que foi criada, que é um crédito de carbono. Aí esse crédito de carbono, então, eu deixei de emitir essa determinada quantidade de poluentes, então virou um crédito aqui. Aí você pega uma siderúrgica, uma empresa altamente emissora, que precisa, que está, digamos, devedora de emissões, aí ele vai lá e compra esse crédito nesse determinado valor que você falou. Exatamente. Okay. E aí esse é o trading, né? Então foi uma forma lá atrás da gente começar a monetizar a transformação de passivo ambiental em ativo ambiental. Perfeito. Tá? Então eu acho que é muito nessa linha. Só que até hoje, na minha perspectiva, isso não foi tão... não se encontraram modelos de negócio, tá, que tivessem escala suficiente para que isso acontecesse. Sim. Que é exatamente o que é a Green Innovation, que é o segundo elemento da Green Innovation. Tá? A agenda verde ela deve ser uma agenda de ecossistema.
Você precisa olhar, quando você olha a transição energética, você tem 5 grandes bloqueadores, tá? Para a agenda, para ela decolar. Uhum. Tá? Isso, eu estou falando nível Brasil, tá? Mas isso é menor, obviamente, dependendo do desenvolvimento do país, mas só para a gente exemplificar aqui no Brasil, embora ela se aplique a boa parte do mundo. Tá? O primeiro deles fala sobre tecnologia. Ela é uma agenda extremamente intensiva em tecnologia. Uhum. Tá? E muitas vezes tecnologia que não estão prontas ainda. Certo. Né? Quando você fala de combustível sustentável de aviação, por exemplo, só existe uma tecnologia hoje que ela é comercialmente viável, que é a REFA, né? E é muito mais cara também. E é caro, né? Assim, e tem uma série de outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas, mas que não estão prontas. Uhum. Mas só o REFA não vai resolver o problema. Então, assim, você tem ali... A gente precisa começar a trabalhar com a rota que o Brasil pode ser líder mundial de etanol, né? O etanol to jet. Sim. Você transforma, né, aí o etanol em combustível sustentável de aviação, via uma tecnologia que ainda não está 100% madura. Então, aí você olha na eletrificação, você olha no mercado de hidrogênio, você tem um nível muito alto de tecnologia recém-produzida, né, e que não está madura. Então, isso tem um risco tecnológico alto ainda. Tá? O segundo ponto é o nível intensivo de capital. Né? As tecnologias e os clusters industriais que precisam ser construídos para darem essa base, eles são muito caros. Né? Uma planta pegando de novo o exemplo do SAF, aqui do combustível sustentável de aviação, ela custa R$1 bilhão. Acho que ela começa dependendo do tamanho, obviamente, né? Mas tem uma pressão aí que tem a tal da lei dos combustíveis do futuro lá, que parece que exige que uma parcela do combustível do avião seja de SAF. E quem paga a conta? Exato. Somos nós, vai pegar um avião. É o terceiro elemento que eu ia colocar. Nos falta uma política de incentivos para que projetos que estão out of the money, que é o caso de algumas tecnologias que ainda não estão prontas, elas tenham viabilidade econômica. Certo. E o Estado precisa ajudar com isso. É assim que é o modelo do IRA americano, né, que decolou a indústria nos Estados Unidos. Certo. É assim que funciona na China. Né, porque eles têm o mesmo problema, só que o Estado ele se apropriou, né, dessa questão e ajudou através de incentivos. Tá? Então, assim, é o terceiro elemento bloqueador da agenda de transição energética. Tá. Você tem um quarto elemento, que é o regulatório. Né? Como toda inovação, a inovação vai na frente e as leis vão sendo criadas depois. Né? Você pega o exemplo do Uber, por exemplo, do Airbnb. Então, as regulações estão sendo feitas. Né? A inteligência artificial, ultimamente. Exatamente. Né? Então, assim, você percebe? Aí você imagina para o investidor profissional. Puta, olha o nível de risco que você tem aqui. Sim. Né? Então, assim, o cara está fora. O cara não vai colocar. Ele precisa de menos risco. Né? Aí você tem aqui um quinto elemento também que, na minha opinião, né, ele é o mais relevante de todos, embora eles tenham, né, o seu nível de nível crítico, cada um deles, que é a desconexão das cadeias de valor. Perfeito. Porque ela está sendo formada. Né? Eu costumo dizer sempre, o setor automobilístico, né, o value chain dele foi formado em 40 anos. A gente não tem esse tempo hoje. Isso é preciso que alguém, que alguma entidade ou um consórcio olhem para isso de forma conjunta. Tá? Então, a agenda de transição ela precisa ter um olhar de ecossistema. É olhar a floresta e não a folha. Até aproveitando esse gancho que você está falando isso, pegando os investimentos de impacto, né? Como é que eu entendo? Eles são mais nichados, eles resolvem algum problema específico, beleza, mas tendem a não conseguir atuar de forma sistêmica, como você está falando, por exemplo, numa reestruturação de cadeia de valor, né? Talvez explorar um pouquinho mais esse ponto, alguns outros exemplos, talvez, quais são alguns exemplos de cadeias fragmentadas e como é que você enxerga o investimento de impacto andando junto aí com o Green Innovation? Eu acho que assim, o investimento de impacto, né, assim como a sustentabilidade, eles são os pilares do Green Innovation. Tá? As ideias não precisam ser novas, elas precisam ser melhores. Tá? Então, quando eu olho para a cadeia, aí você falou de cadeia fragmentada, né? Aí eu vou falar um pouco do fundo da IVE, que é o fundo de motos elétricas. Hoje, o que acontece? Né? Hoje, o supply, né, a tecnologia de bateria está na China. Né? Então, hoje no Brasil,
você tem uma dependência tecnológica relevante a nível de supply chain e uma questão geopolítica. Né? Então, se o cara fechar a porta lá, acabou a eletrificação do mundo. É isso aí. Entendeu? Semicondutores em Taiwan. Exatamente. Então, e aí tem a montadora aqui, que está desconectada com o operador o operador logístico aqui das motos. Né? Você pode vender as motos ou você pode ter um sistema de aluguel que, na minha opinião, é o sistema vencedor para quem é heavy user, tá? Que são os motoboys. Certo. Mas esses caras aqui, eles estão desconectados. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje? O cara que quer explorar o negócio de aluguel de motos, ele precisa verticalizar para trás, entendeu? Então ele tem que fazer a montagem também, porque isso aqui está desconectado. E aí você tem um financiamento, né? Como eu coloquei, você tem um nível de capital, de intensividade de capital grande, que a startup não tem, ela não consegue em tempo hábil, né? Você ter o acesso a esses recursos. E ela tem um negócio ainda muito arriscado. Mas aí não entram, por exemplo, os corporate venture capitals lá que podem pegar essa startup e trazer para dentro dela e dar escala? Pode, mas ela vai ter uma limitação de tamanho. Porque você precisa garantir... Tem uma série de atores que... As motos elétricas, por exemplo, para funcionar, tá? Você tem que ter uma estrutura de software, você tem que ter uma infraestrutura de recarga relevante, você tem que ter uma infraestrutura de energia que suporte a recarga. Você tem que ter uma lógica de crédito para o motorista, que em geral esse motorista ele tem uma dificuldade de obtenção de crédito. Tá? Esse cara tem que estar ligado numa plataforma de logística, iFood, o Rappi, a Uber. Você tem que ter a garantia, você tem que ter um regulatório funcionando, certo? E você tem que ter os incentivos corretos, regulatórios e incentivos corretos fiscais para que o negócio pare de pé. Um ente só não consegue fazer isso tudo. Entendi. Eu acho que tem uma pitada também aí de a quantidade, a oferta de energia. Por quê? Então você tem lá, vamos levar para o limite, para perpetuidade. Então migramos toda a frota para elétrica. Carro, moto, caminhão, etc. Vai precisar de muita energia. Assim como a demanda crescente de energia para os milhões de parques de inteligência artificial. E a gente hoje tem uma matriz energética altamente dependente de petróleo e gás, carvão, etc. Solar e eólica, as demais, ganhando tração, nuclear, aí tem a polemiza fácil, né? E como é que você enxerga, então, assim, a questão energética mesmo, para gerar mais energia, para dar conta disso? Perfeito, ótima pergunta, né? Que eu acho que exatamente o pensamento do Donald Trump, tá? Na minha opinião, a energia, aqui a dupla, né, energia / data center, para a era da informação o que a matéria-prima / indústria, manufatura, né, foi para a era da industrial. Então, isso é uma questão de liderança global. Sim. A energia, o domínio da energia e a capacidade de gerar energia para gerar informação, né, para você se destacar na era da informação, ela é uma questão de geopolítica enorme. Fora, sim, obviamente, é uma questão econômica. Tá? E é por isso que eu acredito, né, reforço aqui os temas, né, que é preciso você lidar com ambas as matrizes, uma só não vai dar conta, nem a outra, e você desenvolver políticas, né, e estratégias e produtos que permitam a descarbonização de quem hoje é cinza. Tá? Então, assim, acho que você quer dizer por cinza? Cinza que são indústrias poluentes. Né, ok. Tá? São indústrias poluentes, matrizes de fósseis não renováveis. Tá? Perfeito. Isso, acho que a exploração de petróleo vai continuar. Ela vai aumentar. A gente não tem como desenvolver. Hoje, um data center de AI consome 10 vezes mais energia que um data center normal. Né? E assim, a quantidade de data center que você tem que ter para transformar, aí você está vindo com robótica, você olha ali, só o Elon Musk já está dando trabalho para caramba, né? O cara tem foguete, o cara tem robô. Haja energia, né? Haja energia, você entende? Né? Então, a gente não pode prescindir disso. Sim. E isso é uma questão de liderança global. Sim. Então, pegando um pouco do que o Trump colocou, tá? E pegando um pouco também aqui de olhar de mercado, é fundamental trabalhar com as duas. Fundamental. E outra coisa que coloca o Brasil também, de novo, no centro, como protagonista,
quem que tem esse potencial de gerar energia Exatamente. renovável, Exatamente. que já tem uma matriz energética hoje que é limpa, Uhum. e com esse potencial, vento, sol. Eu acho que o Brasil, o Brasil nasceu. Eu tenho um sócio que ele fala que o Brasil nasceu para ser protagonista. Ele nasceu, porque Isso aí. em todos os grandes movimentos econômicos, o Brasil ele tem a chance de ser protagonista. E eu espero que ele não perca essa. Porque hoje a gente tem a matriz energética mais limpa do mundo, se eu não me engano, só perde para um país europeu, que eu não me recordo agora, tá? Mas assim, a gente tem uma matriz energética limpa, a maior do mundo, a gente tem uma quantidade enorme de recursos naturais, a gente tem a maior mata, né? A maior floresta do planeta. Um dos mais avançados códigos florestais para proteção ambiental. E a 10ª economia global. É isso aí. Né? Então, uma democracia bem estabelecida. Né? Você tem um país capitalista, tem uma democracia bem estabelecida. Né? Você tem as instituições funcionando. Assim, a gente tem toda a chance de liderar essa agenda. Perfeito. A gente precisa ter aí realmente um direcionamento estratégico de Estado, tá, para capturar essa oportunidade. Espero que a gente consiga exercê-lo e realmente trazer a riqueza que o país merece gerar. Conversas como essa que a gente está tendo aqui são justamente o combustível sustentável para fazer esse tipo de coisa acontecer. Então, eu te agradeço por isso. Ótimo, Renato. Até aproveitando, você é professor, adoro conversar com o professor. Além de você tem essa experiência em estruturar negócios, é professor e tal. Uhum. Vamos então agora mergulhar na tese então do fundo, começando com esse contexto aí, né? Falando sobre primeiro a cadeia de valor das motos elétricas, né? Mas trazendo sempre que possível a sua lente, a sua visão de estruturação de negócios, né? Então, começando com o addressable market aí, né? Essa cadeia de valor. Motos elétricas. Quais são as etapas, quais são os agentes, quanto que a gente faz aqui, quanto que a gente importa. Então, só para dar um exemplo. Os elementos, então precisa de mineral, precisa de ponto de recarga, precisa de empresa, de software, enfim, startups, eu até anotei aqui, bateria. Quais são esses elementos necessários para a cadeia e quais são os agentes envolvidos? Vamos lá. O ecossistema hoje ele começa, né, pegando de ponta a ponta. Ele começa com os minerais, né, que são minerais raros, que são a matéria-prima das baterias. A tecnologia, né, de baterias, eu vou simplificar aqui porque dá um outro ecossistema para trás. Né? Sim. Então, assim, você tem a tecnologia da bateria aqui, tá? Que envolve minerais, e você naturalmente tem o que a gente chama de spare parts, né, que são as partes das motocicletas, né? Guidão, roda. Tá? Então, isso tudo ele junto, tá? Num segundo layer do ecossistema, que são as montadoras. Ok. Né? Hoje a gente tem montadoras no Brasil que pegam essas peças e simplesmente montam. Tá? Então a gente recebe as peças de fora? Algumas peças críticas, sim. Tá? Mas a ideia é que o que eu acho que é inteligente se fazer, que algumas empresas fazem, é aproveitar a indústria nacional. Não faz sentido eu importar borracha, por exemplo. Claro. Né? Então, eu posso usar o produto daqui, é só adaptar o que vem de fora, né, para a realidade brasileira. Certo. Tá? Então, esse é o segundo nível. Aí você tem um terceiro, não um segundo nível, né, um terceiro pilar aqui, que são exatamente os operadores das motos elétricas. E aí tem diferentes modelos de negócios. Tá? Tem empresas como a Leva, que eles vendem motos para o público final. São motos mais robustas, mais parecidas com motos... Uma Harley Davidson elétrica. Não é exatamente uma Harley Davidson, mas... Sem fazer propaganda da Harley Davidson aqui, né? Mas são motos mais... com a característica mais europeia, né, americana. O americano ele tem muito essa questão da moto enquanto uso pessoal, que são motos grandes. Tá? E você tem um mercado que a gente está mirando, que são os heavy users, que são motos de logística. Ok. Tá? E esse modelo é um modelo que, por exemplo, a Vamo ela endereça, que é um modelo de aluguel de motocicletas. Tá. Tá? Então, basicamente, né, a Vamo ela verticalizou para trás, tá? Ela faz a montagem e faz a operação aqui do aluguel de motos. Certo. Tá? E com isso, aí você fornece um serviço completo para o motoboy, por exemplo. Tá? Tá. Qual que é o próximo passo?
tá? Que são exatamente as empresas de logística. Ou seja, né, barra os consumidores, os motoboys, tá? Perfeito. Que podem ser motoboys ou mototáxis, né? Estou falando de heavy users aqui, ou os clientes finais das motos que são vendidas. Certo. Tem um elemento aqui chamado governos, tá? Estaduais. Federais, estaduais e municipais, Tá. né? Porque tem impostos que são... Se você tem serviço, é ISS. Aí, se você é compra e venda, tem ICMS. Tá. E o governo federal dá, Imposto de renda. faz o regulatório. Né? Tá. Você tem aqui em cima, tá? Uma inteligência de software que está evoluindo com a IoT, com a inteligência artificial. E para o lado aqui você tem a infraestrutura de reciclagem dessas baterias. Tá? Ok. Que hoje a gente está muito carente disso, inclusive. Mas a tecnologia, ela é escalável? Ela é parruda já o bastante para reciclar a bateria? Boa pergunta. Isso está sendo desenvolvido ao longo do mundo, tá? Tá. Uma excelente pergunta. Mas o que eu posso te dizer é que... E aí, eu não sei exatamente o número, tá? Mas você consegue reciclar, sei lá, 70% da capacidade de 80%. Isso serve não para motos, mas para para ser uma bateria estacionária. Ok. Você tem um segundo uso, entendeu? Qual o segundo uso da bateria? Sim. Tá? Isso é possível ser feito, tá? Mas essa discussão de reciclagem de baterias, por isso que eu falo que tem um risco tecnológico, né? Ela ainda está sendo construída no mundo com bastante vontade, com bastante esforço. Tá? Porque eu acho que é super necessário, porque se a gente está migrando todas as carro, moto, tal, para elétrico, tem um risco de extração, porque da mesma forma que tem petróleo finito, tem minério finito. Né? Então não adianta mudar tudo, agora é só elétrico, tem o problema de não ter carga elétrica suficiente para carregar tudo isso, tem o problema de pode acabar o minério, e se a tecnologia de reciclagem não tiver parrudo o suficiente, a gente está trocando 6 por meia dúzia, né? Sim. São exatamente os riscos do setor, né? Sim, sim. É por isso que a gente tem essa né? Existe um risco tecnológico ainda aí. Né? Isso é um risco tecnológico. No dia que a bateria, né? Eu fiz um post recentemente que a China tem um projeto de colocar painel solar no espaço. Ah, eu vi isso daí. Eu vi. Cara, aquilo ali pode ser revolucionário. Se a tecnologia, se eles conseguirem transmitir a energia de forma eficiente para a Terra, resolveu o problema. Dando um exemplo, tá? Então, assim, quanta coisa está surgindo? Isso pode estar na frente, mas tem um risco tecnológico. Sim. Que ainda não está desenvolvido. Eu vi alguma coisa, parece que o que bate na Terra de sol, da energia solar, que bate durante 1 hora no planeta inteiro, alimenta o planeta por 200 anos. É isso, uma coisa surreal. É isso. Então, assim, se a gente aumentar a capacidade, né, de absorção de energia, por exemplo, dos painéis solares, né, você tem uma outra grande mudança, mas assim, tudo envolve tecnologia, e a tecnologia está sendo criada ainda. A gente está ongoing, né? É que as metas elas foram criadas de forma muito ambiciosa, a gente começou a correr atrás das metas, mas né, não pensou tanto no como. Sim. É trocar o combustível do avião com ele voando. Né? Exatamente. Tá. Então tem esses desafios. E falando em desafio, tem a questão da poluição. Eu acho que eu li em algum lugar, você falou que parece que moto polui mais que carro. A moto ela polui o dobro dos carros. É mesmo? A emissão de carbono é porque o motor é menos refinado, né? Sim. Então ele é menos qualificado. E além da poluição, né, poluição de gases de efeito de estufa, você tem uma coisa que eu acho que é muito relevante, que é a poluição sonora. Oxe, então, eu vi um teste aqui em São Paulo. Do motor e da buzina. Assim, o pior ponto de São Paulo são os pontos de ônibus. Você tem um nível de decibéis ali, e aí a poluição, né, o ônibus para, aquele gás carbônico todo, aí você tem os decibéis, aí tá quente. É isso aí. Puta, aquilo ali. Passa avião. Aí passa o avião. Aí você imagina, quando você muda a matriz, resolve todos esses problemas de uma vez só. Sim. Pensa. E qual que é a quantidade de motos elétricas que já estão por aí? Eu vi alguma coisa, já indo mais pro mérito da parceria com o iFood lá. Parece que o iFood tem 360 mil entregadores, dos quais 50 mil usam bicicleta, 2 mil usam bicicleta elétrica e 1.000 usam moto elétrica. Mas falando do iFood, né? Mas no caso do Brasil, você tem essa estatística? Tem. Quantas motos elétricas tem por aí? Hoje o Brasil ele produz 1.800.000 motos por ano, tá? É a produção nacional de motos e 7 mil motos elétricas. Você tá brincando? 7 mil? 7 mil motos elétricas por ano. Meu Deus.
Tem uma empresa chinesa chamada Yadeia, a gente conversou com eles aqui outro dia, os caras fazem 15 milhões de motos elétricas por ano. A frota de motos elétricas dos caras só de moto elétrica é 4, 5 vezes 7 vezes maior do que a gente tem de Brasil. moto total, né? Então, assim, isso é um disparate, sabe? Meu Deus. Mas quando você olha os percentuais, né, por que a gente acredita que isso é muito uma oportunidade? Porque a tecnologia ela vai chegar. A África ela é super desenvolvida em relação a motos elétricas. Um dos mercados mais envolvidos de motos elétricas é a África. É mesmo? É a África. Empresas como a Ampersand e outros atores, né, eles têm uma proeminência grande na África. Eles são case, tá? Assim, o nível de penetração do Brasil é de 0,5%. Na China é 40%, 50%. Nos Estados Unidos é 15%, aqui é meio. E a moto não deve ter tanto problema de puxar tanta energia que nem o carro elétrico, por exemplo, né? Ela tem uma capacidade menor, né? Mas a gente vai precisar estruturar. Se você pensar em país, a gente vai ter que ter um trabalho importante sendo feito junto às geradoras, distribuidoras e transmissoras de energia. Porque né, não tem carga suficiente, né? Você tem que adaptar a rede. Tá? E a infraestrutura, como é que você vê? Por exemplo, vamos supor, estou na moto elétrica ali, no meio da marginal, acabou a bateria. E aí, como é que você vê essa questão de construir pontos de recarga? Se forem as motos que vão ser produzidas pelo fundo da IVE, isso não vai acontecer. Bora. Mas vamos lá. Eu vejo. Aí eu vou separar em duas verticais, tá? Para o consumidor, pessoa física, tá? Que roda. O que esse cara faz em geral no dia a dia? Né? Ele vai para casa, para o trabalho da casa. Ele roda 30 km por dia. Ele vai abastecer em casa. Tá? Sim, sim. Ele vai abastecer, ele vai pegar a moto dele, vai ligar na tomada, né? E vai abastecer, carregar, e no dia seguinte ele. Tá? Então, assim, eu acho que esse problema está resolvido. Tá? Okay. Agora a BYD, inclusive, lançou um supercharger que carrega uma bateria inteira em 5 minutos. Eu acho que a tecnologia vai nesse sentido. Tá? Mas, na minha percepção, quando você fala as grandes redes de recarga, o cara de recarga ele vai ganhar dinheiro para a pessoa comum, para o usuário comum nas estradas. Que aí não tem jeito. Sim. Né? A não ser que o carro daqui a pouco tenha 3.000 quilômetros que eu acho que vai chegar lá. Tá? De autonomia. Mas hoje não tem, você precisa construir a indústria. Certo. Agora, para o heavy user, que é o motoboy, especificamente no nosso caso, tá? A ideia é, esse cara ele roda uma bateria de moto elétrica, ela tem uma capacidade de 90 km, de rodar 90 km com uma carga. Ok. Então são 3 dias, grosseiramente, dele. Não, um motoboy ele roda entre 150 e 200 km por dia. Ele vai precisar recarregar na rua, é isso que eu estou falando. Tá? E aí é necessário você criar uma infraestrutura de recarga eficiente. Esse é um dos objetivos do fundo que a gente está construindo. Que eu estava com os 30 km na cabeça, mas isso acho que é para quem usa a usuário normal. Passeio, o heavy user usa de 150 a 200 km por dia. Tá. Então ele vai precisar, já que a autonomia é 90, esse cara vai precisar entendi. Até que a tecnologia também avance, né? Mas nesse momento eu acho que a melhor solução é uma solução que a gente chama de swap de bateria. São grandes armários, tá? Onde ele saca a bateria dele e pega uma pronta. Demora 3 minutos. Entendi. É muito interessante o processo. Então aí ele muda e vai embora. Então aí você nem tem o tempo da recarga, porque esse pessoal ele sofre a pressão de entrega, tem que ser rápido, não sei 5 minutos. Ah. Tem vídeos, inclusive, se quiser te mando os vídeos, é bem interessante. Que traz até o ponto da educação, né? Porque você vai ter que educar essa galera, como é que faz isso, né? Até porque o brasileiro tem aquela coisa do jeitinho, tô quase chegando lá, tá com 2% de bateria, vou chegar. Eu acho que a educação ela é muito relevante, outro ponto muito relevante, Renato, porque a gente precisa também educar a sociedade, tá? Por desconhecimento mesmo. Eu já ouvi relatos que a moto pega fogo na chuva, que ela dá choque, né? Que ela pega fogo. Isso é completamente falso. Assim, a tecnologia ela é mais. A chance de um carro a combustão pegar fogo é maior do que de um carro elétrico. Né? Você tem um misunderstanding aí na indústria como um todo que precisa ser endereçado. Né? Sim. Se o carro pegasse fogo, a gente está tendo notícia aqui dos mercados maduros. Né? Sim, sim. Na China, por exemplo, não se faz mais moto a combustão, só moto elétrica. Então, assim, já ouviu dizer alguma. Pegar fogo, não? Não pega, entendeu? Essas coisas elas correm rápido no WhatsApp, né?
Então, se tivesse um caso desse, ele já ia ter recebido. A moto pegou fogo no meio da rua, queimou o motorista. Isso não existe, entendeu? Só que a sociedade não sabe. E aí, né, a importância de canais como o seu para levar essa mensagem. A gente precisa realmente trazer os benefícios e o conhecimento necessário para que a população entenda, né? Acho que a gente está num momento importante para levar esse conhecimento. Perfeito. Pensando então ainda para finalizar essa parte da cadeia de valor das motos, antes de entrar na parte mais agora já do projeto com o iFood, né? A gente falou então da recarga e da educação como dois elementos, digamos, dois pilares necessários aí para viabilizar essa tese. Tem alguma outra urgência de infraestrutura assim que a gente precisa de investimento para viabilizar a tese? Eu acho que uma coisa crítica, assim, alguma coisa. Infraestrutura, assim, tem uma questão de, aí falando de motos, né? Uhum. Eu acho que tem uma questão de adaptação da própria, tirando, assim, você tem que desenvolver, obviamente, nessa infraestrutura de recarga. Isso envolve a atuação também das empresas de energia, tá? Então, assim, eu acho que muito provavelmente, e é por isso que a gente quer endereçar esse ponto, né, com o nosso produto, a gente vai precisar fazer algumas modificações que são importantes para que a rede aguente, né, que ela tenha disponibilidade, o acesso ao grid. Tá? O que eu acho que é crítico, Renato, é a questão dos incentivos. Isso é crítico. Todos os mercados maduros só avançaram nesse momento com incentivos. E como é que você vê o efeito Trump aí? Eu tenho um amigo alemão que me falou outro dia assim que a Alemanha tinha uma série de incentivos lá para carro elétrico. Tiraram o tal do incentivo. Uhum. Aí ele falou, caiu drasticamente a quantidade de vendas. Como é que é esse panorama do incentivo hoje no Brasil e quanto que ele precisa ser fortalecido? A gente tem alguns programas, né, aqui em relação à transição, tá? Posso citar exatamente no setor no setor de automobilístico Mover, né, que é um programa onde você tem incentivos para você adquirir os veículos elétricos, tá? Mas eu acho que, se eu não me engano, acho que a prefeitura, o estado de São Paulo tinha um ICMS especial, tá, para quem comprasse o carro elétrico. Okay. E aí você tem uma guerra, obviamente, né, comercial, né, porque a indústria de petróleo também não quer perder share. Claro. A indústria de etanol não quer perder share. Eu acho assim, você tem o que é natural, né, isso aí acontece. Não tem certo nem errado, né? Isso aí é cada um lutando pelo seu espaço, tá? Mas acho que se a gente quiser ter uma matriz elétrica razoável, eu acredito que é a melhor opção para obviamente isso é a longo prazo, né? Claro. Então, só de moto, por exemplo, você tem um estoque de 30 milhões de motos hoje. 30 milhões. Em 2035, se a gente atingir a nossa meta de produção de 600 mil motos por ano, elétricas, a gente vai ter 1,5 milhão de motos de estoque. E o estoque brasileiro vai ser de 40 milhões. Desculpa, repete então esse número. A meta então do fundo é de 600 mil motos por ano até 2035. A nossa meta é ter a capacidade instalada de produzir e operar 600 mil motos elétricas por ano até 2035. Okay. E a gente tem um planejamento, né? Então, ao longo dos anos, que atinge 600 mil motos em 2035. Tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, em 2035, se o nosso plano for bem sucedido, você vai ter um estoque de motos elétricas na ordem de 1,5 milhão de motos. Certo. Para efeito de ordem de grandeza, em 2035, a previsão da frota de motos a combustão no Brasil, de motos em geral no Brasil, são de 40 milhões de motos. Então vai ser um 40avos do negócio. Exatamente. Tá. Então, assim, você tem um longo tempo ainda para isso acontecer, tá? Por mais que seja relevante. Foi aquilo que eu coloquei, né? Você não tem como mudar essa matriz de uma hora para outra. Você não tem como pegar todo mundo e falar agora todo mundo só compra moto elétrica. É impossível. Ainda mais porque existem esses outros investimentos que vêm junto, como, por exemplo, acesso à rede, acesso ao grid, ponto de recarga. Claro. Pensando com a boa e velha lógica econômica. Capital inicial, capital investido. Quando a setinha para baixo, quando é que a setinha está para cima? Para poder justificar uma competição, por exemplo, no setor de petróleo. Isso. E aí, assim, a gente não vai querer incentivar o setor, né? Números que, já entrando na questão do fundo, né? Assim, hoje uma moto elétrica, ela tem uma miríade de vantagens, né? A moto hoje, para o motoboy, ela economiza 40% das suas despesas. Isso é muito relevante. Os testes com o iFood, por exemplo,
eles, de crédito de carbono, eles trazem mais de 100 a 150 reais de renda mensal para o motoboy. Que é aquela lógica da emissão evitada que a gente estava falando mais cedo. Tá? Exatamente. A empresa, por estratégia, optou por intermediar essa venda e dar isso para o entregador, entendeu? Então, benefício duplo, porque ele está gastando menos combustível e está tendo a renda do crédito de carbono que é gerado. Exatamente. E você tem uma questão de descarbonização do teu escopo 3 ali, né? Então, além disso, você tem um ganho significativo. Então, você tem um ganho ambiental significativo nas nossas contas. A gente tem a possibilidade, quando a gente estiver produzindo e operando 600 mil motos elétricas por ano, de ter uma redução da ordem de 14,5 milhões de toneladas de carbono. Quando já estiver rodando a 600 mil. Exatamente. 14 milhões? 14,5 milhões. Milhões de toneladas. De toneladas de carbono. Ok. Isso é bastante coisa. Se você multiplicar pelo dólar a 5... fazendo a conta por qual unidade do crédito de carbono? Faz a conta no dólar a 10 dólares aí. Então multiplica por 10 isso aí. 145 milhões. De dólares. Eu acho que é uma renda significativa, né? Para a gente injetar na economia aqui de uma renda verde, né? Vamos colocar assim. Sim. Uma renda... quem capturar isso aqui, né? É uma renda muito significativa e que deriva da transformação de um passivo ambiental em um ativo ambiental. Sim. Olha o tamanho disso. E falando até puxando talvez para o lado do S, né, do social, que é uma classe que sofre porque tem pressão de entregar rápido, que conversa com um maior número de acidentes. Recentemente teve essa greve aí, já o break dos apps, né? Isso. Porque estão pedindo condições melhores, justificadas, né? Porque eles têm outros custos, né? Eles têm que fazer manutenção da moto, eles têm que comer. Então, se você está dando economia de custo mais renda de crédito de carbono, você está trabalhando no S. Perfeito. Né? Exatamente. Assim, o Green Innovation é um SG que funciona. Sim. Né? Mal comparando aqui, tá? E tem outros ganhos que eu posso citar. Né? Tem um ganho de cidades inteligentes, tá? Porque quando a gente consegue fazer o governo de São Paulo, por exemplo, né, agora por lei, quem trabalha com aquelas mochilas, tem que ter um chip para identificar a mochila. Então você vai ter um chip para identificar a mochila que conversa com um chip que identifica a moto. Okay. Certo? Então, assim, e você está fazendo aqui você tem um software de rastreamento de moto. Olha o tamanho da segurança que isso dá. Essa coisa de um assaltante se vestir de rap ou se vestir de entregador do iFood acaba. Aí se você fizer uma primeira derivada, né, e colocar isso conectado com as câmeras inteligentes, olha o poder que o Estado, né, e que a sociedade vai poder usufruir, né, desse ecossistema. Sim. Você tem um ganho relevante de segurança. Você tem um ganho relevante de segurança para a sociedade e para o próprio entregador. E esse tipo de investimento está previsto também pelo fundo? Por exemplo, para desenvolver esse software que pega o chip da máquina? Desenvolver a cadeia de ponta a ponta. Tá. Muito legal. Vamos então falar um pouquinho sobre os números, então. Vi lá, o fundo ele tem a meta de captar 50 milhões de dólares, o iFood entrando como investidor âncora com 7 milhões e meio de dólares. Falar um pouquinho, então, você já falou a meta de produção, beleza? Mas eu até perguntar um pouquinho essa lógica, como é que você enxerga um corporativo, um iFood, por exemplo? Qual que é o mindset aí? Não vou investir num projeto, eu vou investir num fundo. Qual que é essa lógica de investir num fundo ao invés de um projeto, para um corporativo? Isso é uma outra inovação financeira que a gente está trazendo. A gente está, né, na nossa cabeça, a gente está criando uma nova classe de ativos, que são projetos que vão ser comercializados. Tá? Comercialização de projetos. Exatamente. A saída do fundo é exatamente a gente criar projetos, né, que tenham um valor de mercado para operadores, com toda a amarração comercial, né, toda a discussão regulatória, toda a discussão de financiamento pronto, tá, para que eles sejam futuramente comercializados. Tá? No fundo de eletromobilidade, especificamente, você tem uma segunda derivada, que é o investimento em startups. Tá? Então, a gente vai ter, no fim da linha, empresas investidas que vão aumentar o seu faturamento, né, com a prestação de serviços de aluguel de motos, né, de software, de reciclagem de baterias, de infraestrutura de recarga, além dos projetos que vão ser estruturados para que o ecossistema decole. Tá?
E aí, por que um corporativo ele vai investir num fundo? Tá? Qual que é a vantagem? O fundo é um veículo. Né? A gente podia fazer isso sem fundo? Talvez. Né? Mas assim, o fundo ele te dá um lastro de garantia, né? de governança muito relevante. Tá? Você tem todo um regramento da CVM, você tem toda uma governança estabelecida, uma ciência por trás, né, que rege a relação entre as partes. E os nossos investidores nitidamente têm um retorno financeiro, tá? A mercado, a valor de private equity, assim, mas um retorno estratégico muito grande. Porque, de novo, né, pensando aqui, por que o iFood quer eu acho que o pessoal do iFood, o Diego, né, a Luana, a Renata, que toca a área, eles são muito visionários. A empresa é assim, né? Ela é muito visionária. Porque ela tem a meta de descarbonização dela também ali. Né? E mais que isso, você tem uma eficiência logística aí. Sim. Né? E você aumenta a renda do trabalhador mais satisfeito, ele rende mais. Né? Sim. Então, assim, você tem toda uma... A meta de descarbonização deles é apenas um primeiro elemento, né, para uma coisa que é muito maior. Sim. Que é exatamente você... Uma coisa de bem-estar. Exatamente, para a sociedade, para os próprios entregadores, para as cidades. Então, assim, você vê como é que essa coisa se transforma. Né? E de forma econômica, você tem um ganho de rentabilidade logística, que é super difícil de você alcançar. Né? Então, assim, apenas pela troca da matriz energética. E aí, assim, o que a gente acredita? Tá? Por que uma empresa de energia ela vira investidor do fundo? Porque ela pode ter a opcionalidade de fornecer energia para todos esses pontos de recarga. Tá? Lembrando que em 2028 o mercado livre de energia ele vai para baixa tensão. Então, qualquer pessoa vai poder comprar, escolher. Vai ser igual ao celular, né? Você pode escolher quem é o teu operador. Certo. Isso vai baixar os preços drasticamente. E vai dar acesso a qualquer player, tá, que estiver ligado no grid a vender a sua energia. Então, a gente consegue, por contrato, amarrar uma coisa a outra. Então, você está juntando os diversos stakeholders que juntos vão se beneficiar da tese como um todo. Perfeito, é exatamente isso. Tá. Tem o cara da reciclagem, o cara da venda de bateria. Então ele investe no projeto, porque aí depois, quando o projeto estiver montado, o negócio estiver rodando, ele vai passar a se beneficiar economicamente dessa operação. Ele já tem um retorno financeiro, tá? Que é a venda dos produtos. Por isso que é um fundo. Ele tem um retorno financeiro, a gente está rentabilizando o P&D dele, e ele tem um evidente retorno estratégico, que é o fornecimento, né, ou de energia, ou de eficiência logística, ou de venda de software, ou de fornecimento de bateria, Perfeito. ou de fornecimento de peças. Tá. Então é um super ganha-ganha. E aí quando você coloca todo mundo numa mesma mesa para discutir a indústria, as coisas fluem mais fácil. Sim. Né? Numa estrutura porque mediada. eles sozinhos talvez não conseguiriam fazer isso. Não conseguiram. Senão já tinham feito. Por que tem 7 mil motos só? Sim. Nossa, eu fiquei queixo caído com esse número. Já tinha feito. As empresas tentaram. A startup não vai funcionar. Assim, você tem uma dificuldade de estar único. Assim, ninguém consegue ter essa visão do todo. Ninguém consegue, nenhuma empresa consegue, até porque o cara está preocupado no dia a dia dele, entendeu? Sim. O cara quer tocar um negócio. Isso aqui muitas vezes é o que eu falo, a agenda verde, é uma agenda muitas vezes paralela, entendeu? Então o cara não dá devida atenção. Quando você vira essa chave da Green Innovation, isso aqui vira um negócio. Sim. E aí aí você traz realmente o olhar de estratégia, o olhar de negócio, o olhar econômico que a agenda merece. Perfeito. Essa é a virada de chave, entendeu? Sim. Então, por isso que tem que ser ecossistema. Quando todo mundo senta aqui na mesma mesa e pensa isso junto, discute isso junto, sob a ótica de negócio, você transforma uma sociedade. Esse projeto das motos, por exemplo, tem o poder de transformar o país. Porque hoje a gente tem 3 milhões de motoboys no Brasil que têm suas famílias. Sim. Né? Então, e eu estou propondo aqui um aumento de renda de quase... o cara aumenta em 50% o salário dele. É muita coisa. Eu ia te perguntar, então... É muita coisa. Então, olha como é que isso reverbera em bem-estar. Isso daí pode gerar investimento em educação, pode gerar investimento em lazer, em saúde, você pegar... eu nunca fiz esse estudo, mas você me deu uma boa ideia. Né?
qual é o marginal de renda, assim, quando você está, né, num nível de renda X, e você pegar, né, isso certamente tem, eu acho que o BGE tem, você aumenta a renda em tanto quanto você aumenta a melhoria social. É uma conta que vale super fazer. Você deu até uma ideia aqui, a gente trazer esse elemento. A gente discute numa próxima rodada. Olha aí. Então você vai ver que o ganho social é imenso. Sim. É imenso. Traz, então, meio que já pousando pousando não, né? Vamos aterrissando nossa moto elétrica aqui, então, da nossa conversa. Vamos puxando um pouco para como é que você vê o fundo, então, se inserindo, né, na tese de transição energética da IVE como um todo. Hoje a gente na IVE tem 4 áreas de negócio, tá? E o Climate Venture Studio, né, ou Fábrica de Projetos, é uma delas, né? A agenda de transição energética, especificamente, é uma agenda que ela precisa ser olhada como um ecossistema. Então, a nossa abordagem para a agenda de transição energética é através, né, da estruturação de cadeias via fundo. Tá? E aí, no segundo momento, quando isso aqui estiver maduro, você vai ter ativos relevantes para receberem capital do tamanho de private equity. Okay. Aí você tem um segundo layer, que é o financiamento do CAPEX, por exemplo. Tá? Que aí você muda de patamar, né? Aí o tamanho dos investimentos. Né? Aí seria linha privada ou pública? Ou mix? A gente tem um fundo de financiamento de dívida, tá? De financiamento de infraestrutura. Okay. Não poderia. Você me perguntou como é que se encaixa na estratégia, né? Certo. Então, um pouco a fábrica aqui, né? O nosso Venture Studio é um primeiro layer, tá? Okay. Que pode servir aqui de. Como é que eu vou dizer? De. É o que eu viabilizo. Originação, tá? Originação, tá. E também para o privado, né? Assim, acho que a originação não é só para a gente. De repente a gente não é competitivo, o BNDES é mais competitivo, de repente o BTG é mais competitivo, de repente você tem uma linha no exterior, então você tem um Grants. A gente contribui sim, a gente vê a nossa. Nós somos aqui uma empresa que tem muito esse olhar, né, de sociedade, né? Muitos executivos derivaram do BNDES, né? Então um pouco do senso público, né? O senso de missão social, missão cívica, está muito faz parte da nossa cultura. Perfeito. Então eu acho que a gente consegue apoiar a sociedade, apoiar outros entes que estão nesse próximo elo da cadeia aqui, né? Do setor financeiro a ter um pipeline de investimentos. Tá. E pensando num analista, alguém que olha para investimentos, né? Como é que, e até puxando um pouco dessa nova etapa do ESG que a gente está, que tem essa lógica econômica mais assim gritante, se for para você deixar um hashtag, fica a dica, assim, como é que você entende como é que você vai educar o investidor, o analista que vai fazer conta a considerar esses elementos, digamos, não financeiros dentro de uma lógica de viabilidade financeira? Assim, o nosso projeto para de pé, ele tem uma viabilidade financeira. Tá? Então, mas como é que ele conversa, como é que os números se relacionam? Os números financeiros do balanço ali se relacionam com os números, por exemplo, de redução de emissão, aumento de renda e aí por diante? Assim, a gente tem métricas que, primeiro, né, os projetos que a gente faz, eles têm uma... eles são concisos em relação à viabilidade econômica financeira, senão eu não ganho dinheiro. Claro. Né? Então, assim, antes de mais nada, é um projeto de negócio. Perfeito. Tá? Então, se o analista pegar a nossa estratégia, ele vai perceber que você tem o negócio para de pé. Sim. Até porque a gente faz também, nosso trabalho é fazer exatamente trazer essa inteligência, né? Essa inteligência financeira. Perfeito. E as métricas. E aí você tem métricas mensuráveis, tá? de retorno ambiental. Por exemplo, o carbono. Tá? Então, nesse projeto aqui, a gente reduziu tantos milhões de toneladas de carbono. Tá? Isso é medido. Existem empresas que só fazem isso. É medição. Tá? E a certificação desse crédito. Aí você pega uma outra agenda, né? Por exemplo, uma agenda de combustível sustentável de aviação, que é uma outra agenda que a gente também olha bastante. Você tem a métrica de produção de combustível sustentável e quanto isso reduz a emissão na indústria aeroespacial. Sim. Você tem uma métrica, tá? Isso tem um valor. Quantos créditos a gente emitiu? Quanto vale o crédito? Quanto de geração de renda a gente teve? Tá? Sempre a lógica de transformar passivo ambiental em ativo ambiental. Então isso tem um valor financeiro. Claro. É metrificável. Sim. Eu acho que o motivo da minha pergunta era mais no sentido de
uma agenda verde, uma agenda de negócio, mas eu acho que com isso é quase como se chegasse um novo mindset, assim, geral, uma percepção das pessoas sobre o que significado de valor econômico. É um valor mais amplo, além do dinheiro, é isso que eu quero dizer, porque envolve o benefício para ambiental, etc. Eu, Renato, acredito que a gente está no limiar do nascimento de uma nova indústria, um novo, sabe assim, eu acho que isso aqui, na hora que a gente acertar realmente, isso vai ser vai ser óbvio, entendeu? O Montesano, lá que é o nosso CEO, ele fez uma entrevista muito interessante, né, que ele falou, e eu concordo, que daqui a 10 anos, assim, as pessoas vão voar de combustível de aviação só, entendeu? Sim. Você não vai ter a nossa matriz, né, como é que eu vou dizer? O share de participação ele vai ser muito maior, entendeu? Sim. Isso vai ser muito mais normal, Sim. muito mais comum, muito mais óbvio. Então, eu acho que a gente está num momento, para quem está olhando para negócio, no momento do nascimento de uma nova indústria. Tá? Porque a gente já fez o ciclo de picos e vales, né? Entendeu aqui, né, entendeu aí, o quarto momento, como eu coloquei, que foi o momento de afinamento das expectativas, e agora como é que a gente ganha dinheiro? Sim. De verdade. Perfeito. Então, assim, quando isso aqui virar, e a gente está naquela etapa da inovação, né? Você está ali hoje quem está olhando isso são os World Evangelists, né? São os evangelistas precoces, que é o cara que olha na frente. Sim. Mas assim, isso aqui daqui a pouco vai virar mainstream, entendeu? E quem souber aproveitar esse movimento, e é por isso que é o meu chamamento às grandes empresas, vai surfar uma onda muito, muito bacana, muito boa, e com a possibilidade de fazer bem ao planeta e às pessoas. Maravilha. Não, eu acho que volta para o ponto que a gente falou no começo, né? Por isso eu gosto dessa lógica de narrativa, porque o negócio sempre volta para o começo. O fim é o começo. Porque, voltando para essa visão de país, essa visão de Brasil, o brasileiro se entender como um protagonista, né? Entender que existe potencial aqui, existe investimento aqui, mas existe também essa necessidade até uma questão cultural, de entender a si mesmo como, eu tô aqui, então esse investimento eu vou tomar essa liderança, porque senão vai vir de fora, e quem disse que vai ser melhor se vier de fora? Então, como é que você enxerga, assim, com a COP30 aí batendo na nossa porta, como é que você enxerga mensagens como essa desse fundo e de outros projetos que vocês administram, o papel do Brasil, como é que a gente tem que chegar nessa COP, essencialmente? Eu acho que a gente tem que ter ousadia de falar exatamente o que eu estou te colocando aqui. Nós seremos os protagonistas globais da agenda, porque a gente está olhando a agenda verde como uma agenda de negócio, antes de mais nada. Não é transformar o verde em um negócio. Não é isso que estou querendo dizer. É você transformar, é você pegar negócios lucrativos que têm, criar negócios que são lucrativos ao mesmo tempo que têm um impacto ambiental real e mostrar o resultado. Que é o exemplo das motos elétricas, por exemplo. Que é o exemplo que eu já te citei aqui, dessa agenda de combustível sustentável de aviação. O SAF eu não gosto muito de falar porque ele está mais longe, né? Assim, você tem um nível de maturidade, é mais fácil falar da eletrificação porque ela já é presente. Sim. Tá? Mas eu acho que o Brasil ele tem que se posicionar enquanto quem faz isso acontecer. Dadas as nossas características, dado o nosso histórico, da nossa qualidade dos nossos executivos e engenheiros, e principalmente dos casos que a gente tem aqui, dos casos de sucesso que a gente tem aqui, que a gente vai construir. Tá. Se o Brasil se apropriar desse discurso de Green Innovation e mostrar na prática que isso é uma coisa que está nascendo, acho que a gente realmente merece o holofote. Tá? Sim. Acho que se eu pudesse dar esse recado para o governo, né? Então eu acho que a minha mensagem, né? O meu highlight, a minha hashtag seria essa. Vamos nessa linha. A agenda verde precisa ser uma agenda de negócios, que não é transformar o meio ambiente em um negócio. Não é isso. Tá? É criar negócios que tenham um impacto real financeiro e tenham um impacto ambiental consistente. Sim. Tá? Eu acho que é nessa linha aqui. Cassiano, eu queria deixar um gigantesco agradecimento, já um convite para uma próxima conversa. Terminando com uma última pergunta, como eu sempre gosto de terminar, sempre trazendo um pouco mais do lado pessoal. Aí tem o Cassiano, professor, gestor, empreendedor. Que mundo que você quer encontrar, então, daqui 30 anos? Que mundo que eu quero encontrar?
Essa pergunta não é uma pergunta fácil, né? Diante de tudo que a gente falou aqui. Não, assim, eu estou tentando evitar entrar no clichê, né? Assim, óbvio que eu quero encontrar um mundo melhor, né? A gente trabalha para isso, né? Mas acho que se a gente conseguir, através, né, dessa agenda, colocar vou falar do Brasil, tá? Acho que é mais simples. Colocar o país nessa rota aqui de protagonismo e isso se traduzir num bem-estar, né, numa geração de riqueza que diminua, né, aí a nossa desigualdade, puta, minha missão na Terra vai ser cumprida. Show de bola. E eu fico muito feliz de ter essa conversa com você e cara, encontrar gente também com essa mentalidade, porque eu concordo, precisa, a hora é agora, e que bom que já existe esse tipo de coisa. Então, parabéns, muito obrigado, de verdade. E já fica o convite para uma próxima conversa. Obrigado pelo papo, Renato. Valeu, obrigado. E para você que está assistindo, até o próximo episódio.